O Bitcoin ele está lateralizado há algum tempo, mas está muito próximo da sua máxima histórica de 73 mil dólares. E também está testando a máxima histórica em real na casa dos 390 mil reais. Além disso, esse ano tivemos o halving do Bitcoin em abril, que é basicamente a quebra da recompensa pela metade aos mineradores de Bitcoin e que costuma levar a uma nova onda de valorização da moeda. Isso seguindo os últimos halvings, como eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Isso significa que estamos próximos de uma nova onda de valorização da moeda. Assim como ocorreu em 2021, em 2017, e de por fim é uma tendência lateralizada que já dura 7 meses. Entretanto, uma dúvida comum entre todos é: será que teremos uma nova tendência de alta do Bitcoin para os 100 mil dólares? Ou as nossas expectativas podem ser frustradas como aconteceu em março desse ano? Meu nome é Pedro Aleixes e se você investe em Bitcoin, esse vídeo foi feito exatamente para você. Porque saindo desse vídeo você vai entender alguns motivos que podem te ajudar a tomar uma decisão do que fazer depois que o Bitcoin ultrapassar a sua nova máxima histórica. Para que você possa tirar suas próprias conclusões sobre comprar mais ou talvez até vender ou segurar. O primeiro ponto que a gente precisa responder é se ainda há espaço para valorização dessa moeda. E uma das formas de responder é olhando alguns dados, por exemplo, o Fear and Greed Index. Como o próprio nome diz, é um índice que mede o medo e a ganância do mercado nesse momento. Com esse índice, a gente consegue ver as movimentações dos investidores e as tendências deles. Por exemplo, se esse índice está em um momento de medo, significa que os investidores estão mais vendendo do que comprando, que talvez seja uma boa oportunidade de você fazer o oposto e comprar agora. Agora, se for um momento de muita ganância, significa que os investidores podem estar mais comprando do que vendendo, e você pode talvez olhar como uma janela de oportunidade para fazer o oposto e agora vender um pouquinho. E esses índices que eu vou comentar aqui, até o próprio Fear and Greed Index, eles têm muita influência de acontecimentos globais. Por exemplo, a redução da taxa de juros americana e do restante do mundo pode impactar em uma subida na ganância, enquanto uma recessão pode gerar muito mais medo, já que apesar do Bitcoin ser uma reserva de valor equiparada ao ouro e ao dólar, ele ainda não tem sido tão buscado com segurança como o ouro e o dólar. Agora, outro dado que a gente pode analisar aqui é o MVRV. Esse dado ele se baseia no comportamento dos investidores, baseado em seus endereços e últimas movimentações. E é um dos modelos de análise mais assertivo que existe. Para você entender melhor, esse índice calcula o preço atual do Bitcoin, dividido pela última vez que esses Bitcoins foram negociados. Por exemplo, se o endereço movimentou o Bitcoin, comprou um pouquinho a 65 mil dólares, ele fará a divisão atual do preço atual, digamos, 65 mil dólares, pelo preço do Bitcoin da movimentação. E isso vai gerar um tipo de pontuação, no caso aqui um ponto. Esses pontos eles são utilizados para prever novos topos de mercado, especialmente quando ultrapassa os 2 pontos e chega perto dos 3 pontos. Observando esse índice, percebemos que em março tivemos uma zona ali de perigo que chegamos perto dos 3 pontos, que foi quando a moeda bateu os 73 mil dólares. Agora o indicador está na casa dos 2 pontos e até começa a dar alguns sinais de compra, o que sugere também um espaço significativo para o Bitcoin poder alcançar novos topos e máximas históricas, antes de atingir um novo ponto de alerta para que as pessoas possam liquidar, realizar lucros ou até de pullback. Outro ponto que a gente tem que analisar são os long-term holders. Esses são os endereços de Bitcoin com mais de 155 dias de posse da moeda. Historicamente, há um aumento desses investidores antes de uma grande valorização e uma queda deles quando o mercado sobe. Recentemente, a gente viu uma queda desses holders entre fevereiro e março, seguindo um aumento de acumulação agora durante esse período lateralizado, indicando que esses investidores de Bitcoin estão comprando nessas faixas de preço. Isso reforça que essa faixa de preço atual do Bitcoin é uma boa área de consolidação e também pode significar um bom momento de compra para uma possível alta futura. O terceiro ponto é o múltiplo de Mayer. Esse compara o preço atual do Bitcoin com a média dos últimos 200 dias. Quando esse valor está acima de 2 pontos, geralmente indica um alerta, pois o preço subiu muito rapidamente em relação ao passado. Esse índice aqui também aponta para um espaço grande, uma possível grande valorização da moeda. No dia de hoje, ele está perto do 1,08 pontos. Isso não quer dizer que agora seja o melhor momento de compra. Na verdade, olhando o histórico recente, esse momento foi há cerca de 2 meses, especialmente durante as quedas que tivemos em julho, em agosto e setembro. Quem aproveitou essa fase para comprar bitcoins e rebalancear a carteira teve oportunidades ali muito boas de compras perto dos 53 mil dólares e deve estar muito feliz agora. Se você é uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo só para eu ver o quão feliz você tá. Inclusive, eu fiz um vídeo comprando bitcoin quando ele estava nessa faixa de preço. Se você quiser ver esse vídeo, ele tá bem aqui, vai aparecer num card
card aqui em cima. Mas o que poderia realmente impulsionar ou impedir essa valorização? Um dos principais fatores recentes é a entrada de capital nos ETFs de Bitcoin. Nos últimos 50 dias, mais de 2 bilhões de dólares aproveitaram o cenário macroeconômico e entraram em ETFs de Bitcoin. 3 dos 5 maiores bancos centrais do mundo estão injetando capital para que os mercados tradicionais possam sobreviver. Como o Banco Central Chinês, com estímulo de mais de 1 trilhão de ienes, o Banco Central do Reino Unido, com corte de juros e estabilidade de inflação, e o Banco Central Europeu, que segue uma política similar. Inclusive, reduziu os juros semana passada. Apesar disso, alguns pontos podem significar um alerta. O mercado está presenciando uma alta alavancagem em criptomoeda, com um aumento de contrato futuro. Alavancagem é basicamente quando você não tem o capital, mas que você se alavanca naquela moeda para que você possa gerir um patrimônio maior por um tempo, mas caso você tenha um prejuízo, você tem um prejuízo equivalente ao quanto você se alavancou. Da mesma forma, um lucro equivalente caso você tenha feito um lucro em uma operação. E muitos desses contratos futuros são apostas contra o mercado de cripto, o que pode gerar movimentos bruscos de preços. Além disso, há a possibilidade de movimentação dos bitcoins apreendidos nos Estados Unidos, que controla hoje cerca de 1% do suprimento mundial, fruto de apreensões e operações que acontecem frequentemente. Isso pode ser um pouco improvável, mas é bom ser monitorado. As apostas institucionais nos ETFs spot de Bitcoin têm sido fortes, com 20 bilhões de dólares em ativos sob gestão e 10% desse valor captado somente nos últimos dias. Essas movimentações, junto com a expectativa de eventos futuros, sugere sim que o mercado ainda tem oportunidades de crescimento e margens para isso. E o último fator que com certeza é muito decisivo para o mercado de cripto é o resultado das eleições desse ano nos Estados Unidos. A vitória da Kamala Harris pode sim ser desfavorável para o mercado de cripto, enquanto a vitória de Donald Trump pode sim ser positiva e favorável para o mercado de cripto. E isso não por opinião própria, mas por análises preditivas. Como a probabilidade hoje do Trump ganhar de 60%, uma valorização poderia vir a ocorrer depois das eleições americanas no início de novembro. Além das eleições, a continuidade do início de corte de juros que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e que há a expectativa de que continue, e que está alinhada com outros bancos centrais. Tudo isso pode sim ser um ambiente favorável para o mercado. O Bitcoin é uma moeda muito forte que provavelmente continuará crescendo por muito tempo. E todos os pontos que eu apresentei podem sim ser motivos para realizar compras ou até vendas. Eu, por exemplo, se não tivesse nenhum tipo de exposição em Bitcoin, com certeza estaria comprando. Mas eu acredito que eu já esteja bem alocado em todos os meus investimentos, incluindo criptomoedas, somente aguardando novas oportunidades. O mercado ele oscila muito e podemos ver a qualquer momento uma nova alta ou uma nova queda brutal. Enquanto isso, o que eu faço, o que eu vou continuar fazendo é segurando. Mesmo passando dos 73 mil dólares, é bem provável que essa ainda seja a minha posição. Porque essa moeda, ela já é o futuro, mas ela será ainda mais forte. Se você quer ficar por dentro de todo o cenário macroeconômico e de migração, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho do canal para não perder nenhum novo vídeo e, claro, também deixa o like ali. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor como está o cenário macroeconômico atual e também as perspectivas futuras para o Bitcoin. Se você quer me ver falando mais sobre Bitcoin, assiste esse vídeo aqui, te vejo nele e tchau.